Salve! Senhoras e senhores, peguem o Grimório e uma caneta, pois falaremos de magia. Neste vídeo falaremos sobre o significado do número 3, 6 e 9 e como podemos utilizá-los em nossa ritualística. Estão todos prontos? Deixem um like no vídeo, se inscreve no canal. Este é um ato singelo, porém muito nobre, e para esta casa, muito importante. Pois bem, começaremos com o número 3. O número 3, sendo este o menor, ainda assim é o mais importante. Eu diria o mais poderoso, certo? Porque ele representa justamente Deus. O Deus que ninguém sabe o que é, mas que todo mundo fala, não é verdade? Todo mundo fala Deus quando não sabe o que significa algo, ou quando simplesmente não sabem explicar algo que está além da ciência. Se o ser humano trocasse o termo Deus para o termo não sei, faria o mesmo sentido, porque simplesmente eles colocam a palavra Deus para algo que eles não sabem, e ninguém realmente sabe o que é esta inteligência, ou será que existe realmente esta inteligência cósmica? Pois bem, falaremos neste vídeo. Primeiro, no seu Grimório. Você está diante de seu Grimório aí? Ou diante da sua folha em branco? Bom, faça um triângulo. Faça um triângulo nesta folha e coloque justamente o número 3 na ponta superior, na ponta de cima. Ok? Agora, neste triângulo, tente alcançar o centro deste triângulo traçando uma linha na horizontal. Trace uma linha na horizontal deste triângulo, formará um outro triângulo em cima e embaixo haverá uma base, certo? Por enquanto não falaremos desta base ainda, falaremos do triângulo superior acima desta linha horizontal, ok? Este criou tudo, sendo tudo o todo, o que está acima e o que está abaixo, o que é micro e o que é macro, o que é a forma de vida mínima possível em questão de tamanho para a forma mais ampla dentro das dimensões deste Deus. A forma mais ampla, tudo foi criado a partir dele, ou seja, ele está no topo, ele está no limite abaixo. Pois bem, tudo estava parado, ok? Estava tudo parado, então haveria de existir movimento. Este movimento é representado pelo número 6. Na verdade, este 6, além de movimento, podemos colocá-lo como manutenção, o mantimento, o manter. Ele é a sustentação daquilo que foi criado. Entendem? O 3 ele cria, ele transforma. E o 6 ele é a manutenção, ele é o mantimento, ele é a sustentação do 3, da criação. Porém, para que haja equilíbrio, deve haver o fim do ciclo, a destruição. Número 9. Número 9 é representado pela destruição, né? Como bem conhecemos, né? Como é mais conhecido, o número 9, a destruição, é representado pelo deus Shiva. A sustentação é representada pelo deus Vishnu. E Brahma é a representação da criação, o deus que o Ocidente conhece, né? Então já temos a definição do que são esses 3 números. Temos 3, a transformação, de acordo com a nossa visão, ok? 3 é a transformação,
a transformação de qualquer coisa. O 6 é a sustentação de qualquer coisa que foi criada ou transformada. Transformada é melhor, já que nós não criamos, apenas co-criamos. E 9 é o fim do ciclo, é o fim daquela criação, aquela arte, aquela transformação, ela tem um ciclo que é o fim dela, né, no caso. Porém, quando você dá um fim a este ciclo, outro ciclo se inicia, ou seja, outra criação toma o lugar daquela que se foi. Em outras palavras, aquilo que se foi, ele é transformado, já que o 3, ele é transformação daquilo que já foi criado. Então o 9, na verdade, é uma ponte para o 3, e o 3 é uma ponte para o 6, e o 6 é uma ponte para o 9. Senhoras e senhores, temos então o significado do 3, 6 e 9. Agora vamos trabalhar um pouco mais sobre o 6 e o 9, mas com base para a nossa ritualística. Mas mais adiante falaremos deste ponto onde ela se enquadra na ritualística, onde podemos usar estes números como ritualística. Mas antes eu quero deixar uma base aqui explicada. Podem colocar aí no Grimório de vocês, abaixo do número 6 pode colocar Yang, e abaixo do número 9 pode botar Yin, daquele estudo, né, sobre o Yin e Yang. Sabe aquele símbolo esférico onde uma mancha escura compõe metade da esfera e a mancha branca, a parte branca compõe a outra metade, sendo na branca um ponto escuro e na parte escura um ponto branco. Pois bem, vemos neste símbolo que o princípio masculino é o Yang, ok? Representado pelo número 6. O 9 representado pelo número... o 9 representa o Yin, que é o lado feminino. Então temos o 6 masculino e o 9 feminino, certo? Vocês podem colocar no desenho de vocês estes aspectos. O 6 pode colocar masculino e o 9 feminino. E no 3 vocês podem colocar divino. Enquanto o 6 é masculino, o 9 é feminino, o 3 vocês podem colocar divino. Certo? Prosseguimos. Temos agora a base. Esquecemos o triângulo acima, esquecemos o divino por um momento. Porque o divino é justamente o resultado dos dois abaixo. Por exemplo, se no lado masculino tivermos feminino, e se no lado feminino tivermos masculino, teremos um desequilíbrio nesse plano que a gente está elaborando aqui. Já explico. Se no lado onde deve ser masculino a pessoa for feminino, haverá desequilíbrio. Se for o inverso, haverá também desequilíbrio. Se for ambos para cada, haverá uma personalidade. Se for o inverso para cada, haverá outra personalidade. Podemos pegar um exemplo. Se no ponto ali na base esquerda, onde ele devia ser sustentação, ele for número 9, ele for ele for destruição, haverá um desequilíbrio aí. Onde ele tiver que manter algo ou uma criação, ele vai querer destruí-la. Ele vai ter uma tendência a destruir criações. Daí com isso nos deparamos com pessoas que não conseguem sustentar muita coisa, não conseguem sustentar
de repente relacionamento ou dinheiro. E aí para cada área haverá um número, certo? Terá que haver um equilíbrio desse número. Então para aquilo que ele precisa ter sustentação ou ele tiver destruição, teremos uma personalidade. E para aquele ou para aquela que no caso teria que haver destruição, ela tem sustentação, teremos uma outra personalidade, um outro desequilíbrio aqui. O que seria alguém que, por exemplo, vamos pegar nossos aspectos, nossos 3 degraus da humanidade, né? Dinheiro, poder, o que? Relacionamentos, né? Reprodução da espécie e sobrevivência, né? Fome e tudo mais. Poder. Vamos supor que o ser humano ele tem uma fama determinada, ele tem um poder determinado, ele tem recursos, ele tem dinheiro. Se ao chegar nele uma possibilidade dele gastar esse dinheiro, dele investir esse dinheiro, ele não precisa nem ser rico, né? Rico de forma materialmente falando, ele não precisa ser rico materialmente falando. Mas ele tem um valor e ele segura, ele mantém aquele valor. No momento que ele precisa usar o número 9, ou seja, ou ele precisa destruir para renovar, ele vai reter aquele dinheiro o máximo possível. Porque ele tem um desequilíbrio ali onde ele deveria haver número 9, ele tem número 6. Ou seja, onde ele deveria ser destruição, ele é sustentação. Então vai ser aquela pessoa que, né, como bem conhecemos no dito popular, mão de vaca, certo? Ou aquela pessoa no aspecto relacionamentos, reprodução da espécie, vai ser aquela pessoa que segura a outra ou que está apegada à outra, ainda que já não esteja mais se relacionando. Ao invés dela destruir tudo aquilo, ela sustenta, mas ela sustenta dentro dela. Às vezes ela retém a pessoa. Ela que eu me refiro também ele. Tem homens também, com homem é ainda pior, porque ele tendo a tradição, entre aspas, ele consegue reter a mulher por muito mais tempo que no caso inverso, né? E aí há infelicidade. Vai haver desequilíbrio totalmente. Vai haver aquele homem que vai prender praticamente a mulher dentro de casa. Porque ao invés dele deixar quebrar, destruir o que é para ser destruído, ou seja, o relacionamento, que já não está mais, nesse exemplo, já não está mais se sustentando, ele precisa destruir. Ele insiste em sustentar porque, ao invés dele ter como número 9, o número 9, a destruição, ele tem o número 6. Então temos um desequilíbrio aqui. Então, quando há o desequilíbrio vai ser o divino daquele ser. Se ele tem como no exemplo que vimos agora, se ele tem número 6 no lugar do número 9, provavelmente o divino dele vai ser número 6, sustentação. Então ele vai ser o quê? 6, 6, 6. Ele vai estar sempre querendo sustentar coisas. Ele não vai ter criação, ou seja, ele não vai conseguir criar coisas. Tá entendendo? Ele vai chegar quando ele chegar nesse desequilíbrio, o divino dele vai ser 6. Então, criação 0 à esquerda. Ele vai ser aquela pessoa que, no máximo, vai receber coisas. Então, como ele não pode criar, ele vai depender de outras coisas, outras pessoas, outros
aspectos, outras consequências, mas tudo externo a ele. Ele não consegue criar. Ela não consegue criar, dependendo de quem for. Bom, e acabamos falando sobre o número 666, o número da besta, que é o número de homens, o número Yang. Quando o ser humano é todo Yang, ele é a besta, ele é o 666. Quando ele não tem capacidade de criar, ele sustenta. Tudo que ele recebe, ele quer sustentar. Ele quer segurar para ele, ou seja, reter o poder. Reter o poder ao máximo. Ele não vai ter espaço. Ou seja, ele vai caminhar para uma destruição de si próprio ou de outras pessoas. Ele vai fazer muitas pessoas sofrerem por causa da sustentação. O que ele precisa destruir, ele vai querer sustentar. Então, muitas pessoas envolvidas a ele irá sofrer. Ele vai querer, de repente, poder. Ele vai entender poder como algo externo. Ele não vai ter aquela ciência, aquela vontade de criar. Ele vai querer que outros criem por ele. Porém, tudo que ele for receber desses outros, ele vai sustentar ao máximo. Então temos a besta, 666. E quando a pessoa é totalmente 9, quando ela precisa ser 9, ela é 9, ok, ela destrói. E quando ela precisa sustentar e ela for 9, o que acontece? Ela vai ser aquela pessoa que se auto-sabota ou sabota qualquer ocorrido, qualquer circunstâncias, de acordo com o gatilho que ela recebe. Se ela tem problemas com relacionamento, ela tem desequilíbrio com relacionamento, ela vai quebrar, ela vai destruir o máximo, o mais breve possível, esta sustentação. Relacionamentos, ela vai encontrar alguém, de repente, alguém chega externo a ela porque ela não consegue criar essa possibilidade, porque quando há desequilíbrio na base, o divino é o desequilíbrio, lembram? Então, se ela não tem o equilíbrio, ela tem, nesse caso, destruição e destruição, o divino dela é destruição. Então, tudo que chegar a ela vai chegar externo, caso chegar, né? Vai chegar externo e ela não vai conseguir sustentar. No primeiro momento de sustentação, ela vai destruir, porque há o desequilíbrio aqui, onde deveria ser 6, ela é 9. Então, para relacionamento, vai chegar alguém, ela pode até se enganar, né? Mas no primeiro momento que ela precisar manter o relacionamento, sustentar, ela vai destruir o relacionamento. Ok? Dinheiro, caso de dinheiro, vai chegar externo a ele. Tudo que chegar externo a ele, ele vai fazer o quê? Vai destruir, vai jogar fora o dinheiro praticamente. Literalmente vai jogar fora. Ele vai consumir, ele vai ser aquela pessoa que consome muito, porque ele não quer sustentar aquele dinheiro, ele quer destruir aquele dinheiro. Relacionamentos, mesma coisa, ele não quer sustentar o relacionamento, ele quer destruir aquele relacionamento. Então, quando há o desequilíbrio, no caso número 9, todo triângulo vai ser número 9. Então, ele vai ser, no que seria 6, ele é 9, no que seria 9, ele é 9, e no que seria o 3, ele é 9. Então, o divino dele é destruição. Ele é destruição, destruição e destruição. Ele é uma pessoa que não dá para conviver muito, não dá para se socializar, porque ele mesmo vai destruir qualquer via de socialização, sociabilidade.
A não ser que a pessoa seja muito equilibrada mesmo para poder ter ele como um amigo, ou ela como um amigo, né? Depende de quem for, depende de quem tem este desequilíbrio. Ok? Então, para que haja o 3 no divino, ou seja, para que você seja um co-criador, você precisa ser equilibrado nos pontos certos. Onde você precisa ser masculino, você precisa ser masculino. E onde você precisa ser feminino, você precisa ser feminino. O 6 e o 9 devem estar no lugar certo, para que haja o divino em você, para que você encontre o seu eu divino. Não que seja algo externo, ou seja, aquele Deus externo, mas aquele Deus que é você, que é o seu interior. Aquele Deus que vai transformar as coisas, que vai moldar a realidade. Para que você molde a realidade, você precisa estar equilibrado na base. Ok? Agora, como podemos usar estes 3 elementos para a nossa ritualística? Não é muito difícil. Se você quer transformar algo, quer criar algo, em toda a sua ritualística, ou em boa parte dela, você vai usar elementos de número 3. Por exemplo, se você usar velas, você usará 3 velas. Se você precisa recitar algo, uma frase, um mantra, uma oração, se você quer transformar, ou seja, se você quer criar algo para a sua vida ou para um efeito específico, você vai recitar ou vai mantralizar, vai orar 3 vezes, certo? O 3 tem que estar presente na ritualística. Se for para sustentar algo que você já tem, no caso, uma manutenção, de repente você tem um relacionamento ou você tem um emprego e você quer sustentar ou manter, ok? Manter este emprego ou relacionamento ou situação financeira ou a dispensa. Por exemplo, você quer manter aquele número na sua dispensa, sabe? Você vai usar o número 6, que é a sustentação. Você vai usar 6 velas, vai mantralizar 6 vezes, vai usar 6 para a ritualística. Agora, se você quer destruir algo, se você quer a destruição de um alvo ou a destruição de uma situação, você vai usar o número 9 na sua ritualística. 9 velas, 9 repetições de algum mantra, de alguma oração. De repente você pode usar 9 pedras, 9 cristais. Daí tudo vai depender da ritualística que você está acostumado, que você acredita. A intenção é você potencializar justamente a sua intenção, a sua vontade com V maiúsculo, utilizando estes números. E lembrem-se, o caminho para se tornar um Deus é equilibrar o lado masculino e o lado feminino. Se vocês acharem que uma ou mais pessoas possam se beneficiar com este conteúdo, compartilhe este vídeo, avalie este trabalho com um like e comente livremente, a casa é toda de vocês. Considerem fazer uma doação aqui para o canal, chave Pix no comentário fixado ou na descrição desse vídeo. Em alguma parte da tela aparecerão 2 conteúdos que irão contribuir para a sua jornada. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E para não perder mais nenhum conteúdo como este, ative o sininho de notificações. E aguardem para os próximos vídeos.